Então, estamos aqui reunidos para fazer a segunda parte desse documentário histórico-biográfico, Trajetórias, com o professor Luiz Botelho Albuquerque. E nossa última conversa, a gente tinha parado mais ou menos no seguinte momento da sua vida. Então, você vai para Goiânia no contexto de uma mudança familiar, entende a diferença de você estar chegando de um outro lugar, entende as diferenças dos lugares, culturas, é um outsider que tem que aprender a se integrar, se integra muito bem, faz bons colégios, estuda música no conservatório, e aí a próxima mudança envolve o curso de música em Brasília, que pela sua formação facílimo de entrar e você tem contato com um dos cursos mais efervescentes e modernos, né, com a estrutura, um projeto pedagógico muito estimulante, e com isso você, enquanto estudante, acaba participando da própria elaboração dos pilares aí do projeto pedagógico, e isso te aproxima de um contato com a universidade, né? Você já devia dar aula de música, né? Talvez particular ou alguma coisa assim. Durante o seu curso, você acabou entrando para a orquestra sinfônica, o que envolvia também atribuições ligadas à Secretaria de Educação, né? Você dava aula no ensino médio, não é? Isso te aprofunda nessa carreira docente. E, bom, a gente chega nesse momento em que, trabalhando na Fundação de Fundação Cultura. Educacional, PF. Pai, teve alguma mudança que você fez no microfone que eu acho que abafou um pouco o som. Você fez não foi agora, não. Foi antes de você falar. Mas eu deixei você continuar. Eu vou desligar uma coisa aqui. Quando a gente começou, estava bom, depois mudou. E agora? Não estou ouvindo. Você está mudo. Deve ter um negocinho. Pronto? Pronto. Agora sim. Perfeito. Melhorou? Melhorou. Então, Então, é a Fundação Educacional do Distrito Federal. É a fundação que cuida da maioria das escolas públicas de primeiro e segundo graus no Distrito Federal. Para o Brasil, em geral, a ideia de ter uma orquestra sinfônica é um luxo, quase, né? São poucos. E aí, naquele contexto, Brasília estava sendo o destino de muito investimento público, estatal, até empresarial, né? E aí, deve ser a primeira orquestra, não é? Brasília, desde o início, tem um movimento musical forte. Certo. Não é? Então, começa com as corporações militares, as igrejas, que todo mundo procura, de alguma maneira, se filiar e marcar sua presença. É muito importante, no início de Brasília, a questão a marcha para o oeste, né? Então, há muita música no sentido assim desse pioneirismo, bandeirantismo, não é? E música é talvez a coisa mais... Havia um projeto de significar esse momento com essa narrativa, né? Isso era parte de um... A trilha sonora da narrativa talvez fosse a coisa mais fácil de fazer, mais barata, porque era um alto-falante em cima de um caminhão. Por exemplo, né? Mais barato do que fazer aqueles prédios palacetes, né? Sem dúvida. E bota um disco tocando aquelas músicas e deixa lá rodando, né? Para todo lado a gente tinha essas experiências de musicalização. Eram difusoras, que era uma experiência muito comum aqui no Nordeste. Não tem rádio ainda, mas tem um alto-falante em cima de uma vara, tocando músicas, né? Inclusive, muita coisa de formação erudita, né? Acabou educando muita gente que talvez não tivesse outro contato, né? É mesmo. Bom, e então eu cheguei em Brasília em 67 e estava se estruturando a Orquestra Sinfônica de Brasília.
essa orquestra sinfônica Quantas pessoas, pai? era organizada em torno da liderança de um maestro chamado Levino Alcântara Ferreira. E essa era uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, tinha muito contato com as autoridades, com os militares. Ele era, eu acho que, pernambucano, tinha andado pelo Rio de Janeiro e tinha uma formação musical, então ele trabalhava muito bem com as bandas. E a orquestra, então, era basicamente, durante a manhã a gente ensaiava e durante a tarde dava aulas no que seria depois a Escola de Música de Brasília. Então, nós funcionamos em vários lugares, até que a Escola de Música de Brasília conseguisse se institucionalizar num edifício, um edifício na L2 Sul, no comecinho da L2 Sul. Quantas pessoas na orquestra, pai? Tinha umas 50, 60, era uma orquestra até grande. Bem completa, né? Como tinha as bandas das corporações, era fácil você conseguir músicos da parte de sopros. Então, tinha naipes completos dos sopros, e a dificuldade maior era cordas, violino, e esses instrumentos como harpa e essa coisa toda. A gente pode reclamar de muita coisa das Forças Armadas e tal, mas tem que admitir que as bandas militares, elas proporcionaram a possibilidade de muita gente que talvez nunca pudesse pegar no instrumento, né? Isso. Não é barato, né, pai? Não é barato ter, não é barato manter. Então, assim, se você tem uma estrutura pública, você possibilita, inclusive, que muita gente boa tenha a chance de experimentar pela primeira vez, né? E é interessante, até hoje, continua. Um dos nossos estudantes aqui fez um trabalho sobre banda de música. Tem 240 bandas de música em operação no Ceará. Isso Talvez os outros contextos não militares estejam com mais problema de financiamento do que os, né? Quer dizer, há um pouco de segurança. Fui num casamento outro dia de uma pessoa que é exatamente percussionista da banda do... É um emprego. Não tem nada a ver com Forças Armadas, mas que encontrou nesse negócio uma oportunidade mais profissionalmente segura, inclusive, do que ficar, por exemplo, tentando tocar na noite, né? É difícil, né, pai? Eu lembro que você falava dos seus melhores alunos, às vezes, um potencial enorme e virava dono de boteco, né? E isso te causava, assim, uma sensação de que desperdício de talento, né? Porque as oportunidades não são fáceis. Então, assim, Brasília fez uma coisa interessante. Você passou no violino, era quantos violinos? Devia ter uns... Devia ter uns 18, 20. 18? Nossa, quase um terço. Porque isso não é muito, porque cada estante sentam 2. Então, e você tem 4 ou 5 estantes de primeiro violino e de segundo violino. Então, toda orquestra você vê que tem violino de um lado e de outro, né? Então, ali os primeiros ficam do lado esquerdo do maestro e os segundos violinos ficam do lado direito. A organização muda um pouquinho. Mas, então, lá a gente tinha a condição de ter esses violinos, tinha uns 4 violoncelos, umas 4 violas. Todos os instrumentos da orquestra, né? Tudo da orquestra. E uns 3 contrabaixos. E a parte, então, de sopro tinha tudo. Flauta, clarineta, fagote, oboé, trompas, trompetes, trombones. Tinha, inclusive, tímpanos de muito boa qualidade. Os tímpanos é o preço de um carro muito bom. É mesmo? 3 tímpanos sinfônicos, cromáticos. É um tamborzão que você afina ele, tem um pedal e você pode tocar a escala nele. Tem um pedal um projeto desse é um negócio milionário, né, pai? Você abrir, para começar a funcionar, é muito dinheiro. 55 músicos, tudo bem, todo mundo também prestava serviço em outras capacidades como professor, mas ainda assim é 55, vamos dizer, funcionário público, né, pai? Você tinha um salário pequeno, tinha um salário de professor. Né? Tinha o salário de professor, o salário que a gente ganhava lá era de professor. Né? Então, essa experiência... Você passou com facilidade, porque a sua formação de conservatório já te dava... já tinha experiência com essa coisa, né? E
Então, esta experiência com música se articulava com uma experiência muito interessante com a cultura de Brasília nesse tempo. Coisa Uhum. das embaixadas, Da moradia estudantil, né, pai? muita coisa interessante acontecendo na cidade, muito cinema. Aham. Eu sempre gostei muito de cinema, então, quando eu tinha tempo, às vezes tinha lá uns festivais, você entrar meio-dia e sair de noite. Uhum. As salinhas eram bem pequenininhas. Era sala para 40 pessoas, 30 Um filme pessoas. atrás do outro. Isso era em vez de ser uma galeria de loja, era uma galeria de sala de cinema. Aham. E isso era esses festivais eram muito comuns. Esse, esse leste da Europa que trabalhou muito cinema, cinema polonês, cinema húngaro, não é? Então era muito frequente a gente ter esses festivais patrocinados por embaixadas, E os né? brasileiros também chegavam lá, né? Os Glauber Rocha também chegava lá, né? E tinha, é o tempo do cinema novo, Exato, exato. então há uma conexão muito próxima com isso, e o período que pessoas como Chico, Caetano, Gil estavam aparecendo para ser visto. É Tava com muita originalidade ainda, né? Com muita isso. efervescência, né? Então, essa transição do Vicente Celestino, Silvio Caldas, É etc., muito para um grande. outro tipo de João Gilberto, É, é uma que é mudança final, muito grande, né? É uma mudança é, muito. é uma mudança então, na qualidade da música. E essa Da minha melodia, educação musical, da harmonia e da letra, né? isso, E da rítmica também. e a coisa do cantor, né? O que tipo de voz? Não sei se você já ouviu Vicente Celestino, Silvio Já Caldas, né? Carlos Galhardo. Então, conheço na aquelas voz, vozes muda muito. É. assim, parecida com o bel canto italiano, os tenores, essa coisa toda. E É, João Gilberto e esses meninos vão fazer outra coisa totalmente diferente. É uma voz pequenininha, com violão, eles né? mostraram que com o microfone você não precisa ter tanta potência, né? É, não precisava mais, né? Então, estas coisas todas estão ligadas a uma entrada no campo musical, que para mim foi interessante, porque eu entrei por várias portas nisso que seria o campo musical. Hum, Então, eu fui trabalhar na universidade com os caras, a maioria desses professores eram estrangeiros. uhum. Um dos caras mais importantes desse Estrangeiros processo. e modernos, né? Não eram estrangeiros Isso, e conservadores, tinham uma isso. visão muito É uma visão. atualizada das coisas que Isso. estavam acontecendo no mundo, né? E com Brasília a. estava em sintonia com o que estava de mais moderno no mundo, né? É, então, essa é uma experiência realmente muito interessante. Você está fazendo música tradicional na tradição europeia, uma orquestra, mas está ouvindo outras coisas que os próprios europeus estão fazendo de novo. Uhum. E está ouvindo também muita coisa nova do ponto de vista de música dos povos indígenas, Sim, sim. né? Reinterpretações de samba, reinterpretações, né, Isso. de estilos Os brasileiros. festivais de música em Brasília nesse tempo eram muito frequentes. Não só festivais grandes, mas festival de escola. Toda escola fazia um festival, Uhum. né? E a composição para o festival, eu tenho a impressão de que a motivação de quem se inscreve é diferente de quem, por exemplo, quer placar uma música na rádio, né, um sucesso, um hit. Eu acho que existe uma vaidade de tentar fazer um negócio diferente, que mescla. As pessoas até falam assim, música de festival, que é uma música toda cheia de, Isso. né? Isso também cria incentivos, porque a gente tem festivais, Domingo no Parque, por exemplo, é uma loucura, né? É uma loucura. E É. aí, 68, não é mais ou menos isso? Puxa, até hoje me arrepia, aqueles arranjos todos. E você também, 68, eu tenho um carinho muito grande por conta dos movimentos lá na França, né? Isso. A ação no poder. E quando você foi para a Ibiúna, quase que você foi, né? O movimento estudantil, ele estava, assim, talvez tenha sido um ponto crítico, importantíssimo, né? Você escapou, mas você estava muito cedo no curso para ir para um negócio da ONU, não? Como é que você trazia uma bagagem política lá do ensino médio, mas mudou o patamar, não? É. Como é que foi isso? Então, Moradia é um estudantil, tempo de muita violência, muita fantasia, né? os dois lados, né?
E a gente, na verdade, a gente não tinha um sentido de realidade muito precário, né? A ideia, então, da guerrilha, por exemplo, que era uma coisa muito cara, muito generosa, mas que custou a vida de muita gente muito boa. É. E por conta de uma interpretação teórica equivocada, né? Então, a perspectiva é que se começasse uma revolução, o povo todo aderia, não funcionou. E não funcionou em lugar nenhum. E com caras absolutamente qualificados. Guevara se lascou nessa coisa. Né? Pense, se um quadro como Guevara não consegue, com a experiência que ele tem, tanto em Cuba quanto na África, né? E o outro lado, uma certa ingenuidade com relação à repressão instruída. Os americanos já estavam aqui trabalhando há muito tempo, né? Mas o trabalho que Ajudando. eles fazem com o IBAD e o IPES é um negócio assim, puxa vida, é um nível de profissionalismo, assim, a metodologia é muito clara, né? E a parte que mais me dói, pai, é como se vende barato, né? Rapaz, como se vende barato. É muito. Aí você compara os preços dos gastos militares e compara o preço de comprar essa turma, é ridículo, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: quem se vende geralmente recebe mais do que merece. Esse povo aí, e tudo documentado, registrado, carimbado, no entanto, a gente tem uma memória muito seletiva para essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a UNE era uma instituição nacional, com articulação nacional, assim, tinha um potencial, né? Tem até muita gente que critica o Serra, porque ele acabou e enfraqueceu um negócio que, aliás, a saída do Serra é meio suspeita, né? Tem uns negócios mal explicados. Mas, Não, assim, aí você se viu atraído por essa estrutura de organização política? havia então, uma tensão, né, que te chamava para compreender essas coisas. Porque É muito intrigante esse o negócio. outro lado dessa discussão era só a brutalidade. É como o que a gente está vendo hoje. Essa Não tem brutalidade, argumentação, tem cacetada, né? a brutalidade, a violência gratuita, sem nada por trás. Né? Você vai tentar conversar com a pessoa, você percebe que ele não tem nada a dizer. A coisa é pancada. Até hoje eu vejo, o pessoal que segue essas orientações, onde a ideia de destruir o discurso do outro, e destruir o outro, e não argumentar. Exato. Então, A intolerância total com relação à possibilidade de não estar. de diálogo nenhum. Mas as outras coisas também interessantes desse E, período. a gente não sabe lidar com isso, né? Porque a gente fica pós-modernamente, Argumentar, diplomaticamente, a e não gente vai para lugar nenhum. está apanhando, mas continua. E a outra coisa interessante que você estava falando é que 68 foi um momento assim mágico. Foi. Na França, em maio, a França ficou vazio, o poder ficou vazio. O poder passou, talvez... Dá vontade de estar lá esse mês, né, pai? Dá vontade de estar lá no meio dos estudantes, né? E outra coisa, assim, tanto os intelectuais, participantes, ninguém tinha muito claramente um plano do que fazer, mas aquela chapalhada, eu acho que ela foi muito importante, né? Talvez não tenha deixado todo o legado que poderia, mas valeu a pena, né? Aquele momento ali foi joia. Sim, porque a questão não é muito resultado, é muito processo. Então, às vezes são ideias doidas. Ia ter o resultado ali imediato, né? Às vezes as ideias são super malucas, né? Uma coisa porra louca mesmo. Mas nunca mais na vida você vai ter chance de fazer aquilo. Então, foi um sonho, custou muito caro, alimentou um discurso da repressão que continua até hoje, né? Essas fantasias sobre essas besteiras que a gente ouve sobre comunismo, coisa que nem se discute mais, né? Mas mostrou, para mim foi ótimo, porque me mostrou um caminho de intervenção que para mim foi a escola, escola, universidade.
a maneira de fazer essa intervenção transformadora. Né? É E isso mesmo, isso fazer uma intervenção transformadora educando a sensibilidade. Isso é muito Então, importante. Então, a sua trajetória para o lado da educação, então, em certa medida, resulta da percepção de que, neste contexto em que uma racionalização política, argumentativa, qualificada, fica tão difícil e a força física e econômica acaba se impondo, apesar das absurdas consequências que isso leva, mas o único caminho, digamos assim, factível, plausível, ainda que no médio e longo prazo, é pela educação. E isso acaba sendo, então, uma canalização de uma militância. E aí, essa compreensão eu tenho elaborado de uma maneira teoricamente mais consistente, e podendo recuperar, a gente tem feito uma discussão intensa aqui no programa e no nosso laboratório de epistemologia da música. Uhum. Então, esses dias a gente teve a defesa número 94 teses e dissertações, a gente está pertinho do 100. Quantos anos, pai? O primeiro? Nós começamos em 2008. Uhum. Né? Poxa. 18, 19, 21, 14 anos. Está uma média muito boa, muito boa. Tá. Eles estão, né? E tem uma... Começa a contar 4 anos depois, então, assim, é uma estatística boa. Então, e a gente está conseguindo, então, uma outra coisa que é ter consciência desse trabalho. Uhum. Então, essa última tese é de um cara que é um músico muito competente, ele mora lá no Cariri, mas tem uma dessas orquestras de baile de um nível de profissionalidade incrível, né? Qualidade mesmo realmente muito boa. Ele toca por esse Brasil todo. E a gente tem estudantes que têm experiências assim, fantásticas. Tem um desses meninos que trabalha com a gente, o Isaías, que ele faz show para 50 mil pessoas, cara. É mesmo? Mas aí de música popular, de música... Não, esses shows tem umas correntes dessa igreja católica que mexe com essa coisa de massa. Ele faz esses shows na praia de Iracema, 50, 60 mil pessoas. Uhum. Né? E ele é um cara de uma musicalidade incrível. E a gente, nessas nossas discussões, cada semana eu apresentava o tema que a gente ia discutir e ele fazia uma canção sobre o tema. Né? Então, tem as canções epistemológicas. Ele fez as 15 canções. Interessante. Não é? Aí é muito interessante. Um trabalho final de um texto monográfico, né? Podia fazer uma coletânea de músicas que são equivalentes, né, do ponto de vista até da... Né? Imagina se a muito interessante. Estimada, né? Como é que ia ser difícil de mantê-la ao longo da história, né? Como é que isso ajuda na metodologia de divulgação do negócio? Então, essa coisa que a gente está falando, quando tem um trabalho como essa última tese que a gente estava avaliando, significa, usando o velho Bourdieu, né, que o campo musical está refletindo sobre si mesmo, através dos seus agentes. Uhum. Então, este é um momento de amadurecimento impressionante, porque nunca tinha acontecido isso. É como se fosse passa de 2 dimensões para 3 dimensões, né? Ganha uma nova... Agora o campo se vê... Quadrado, né? Ao quadrado. O campo se vê, os agentes se reconhecem, e esta é um salto de qualidade, porque você passa a ver as coisas de outro nível, né? Não mais apenas como ator, mas como agente mesmo, um cara que tem um projeto, que compreende. E eu tenho trabalhado muito na perspectiva teórica das histórias de vida e formação. Eu sei. Então, as pessoas começam sempre fazendo uma carta para mim contando a sua vida, e ao longo da disciplina a gente vai explorando essa. De tal maneira que, no fim, ele faz uma carta de despedida que tem sido uns documentos assim, muito interessantes. Puxa, né? Puxa, legal. Você começa
E Aham, isso tem uma dimensão pedagógica importante, porque é a questão de dar a voz, né? perfeito. Quer dizer, você Tem muita começar coisa que tinha voz, né? com o seu estudante perguntando o que é que ele acha, como é que ele vê, concretamente. E para mim é ótimo, porque eu demoraria um tempo para conhecer cada um. Uhum. E quando eles me mandam as cartas, logo na primeira semana, eu já Já passo a primeira entrega muita semana coisa. lendo, eu já sei quem são as feras, posso dimensionar o tipo de trabalho de uma maneira mais satisfatória. Então, talvez o que eu, essa, tentando fechar as pontas então dessa coisa, o que eu fiz e que foi para minha formação foi muito bom, eu estou conseguindo passar para frente, eu acho que de uma maneira minimamente Multiplicando, competente, que multiplicando. É, é fazer com que cada um é. tome para si, assuma a sua história, Uhum. tenha É um projeto sempre civilizatório e de cidadania também, porque, de certa isso, maneira, tem essa habilita as dimensão pessoas a. cidadã. E essa coisa é interessante, porque de muitas pessoas que eu vejo depois os depoimentos que eu fico assim emocionado, porque eles são muito generosos na coisa. E de você fazer esse trabalho comum, de ouvir a pessoa, levar a sério, se lembrar do que ela está dizendo, né? Uhum. Isso muda totalmente a maneira como ele se percebe. Sim, sim. E essa, então, é um resultado. Quase um novo nascimento, né? Assim, Na verdade, ele nasce para nasce para si si, mesmo. né? Se vê, né? Se vê. Pai, lembra de um livro, um desses. Ah, rapaz, eu não estou lembrando. Tem uma família no interior, né, do Nordeste, tudo, e o menino, o irmão mais velho, e tem o mais novo. O menino, ele não tem nome, né? Aí no final da história que ele é um menino. Então, muitos desses alunos, às vezes, eles nunca se viram como assim, nunca perguntaram para eles, nunca escutaram eles, né? Eles nunca se acharam no lugar de fala, de dar uma opinião sobre alguma coisa. Nunca foi importante, nunca foi perguntado. Então, assim, deve ser uma experiência extasiante, né? De repente, a pessoa se descobrir assim, legitimado por uma pessoa, tipo você, um professor. Isso deve ter um prazer imenso para eles e para você, porque a gente fica feliz de ajudar as pessoas a chegar nesse. Elas merecem muito mais do que isso, né? E é uma pena que às vezes não tem os instrumentos para poder se enxergar dessa forma. Mas aí, essa sua fala explica um pouco por que você gosta muito de autores da sociologia que se preocuparam com a educação, talvez mais do que dos pedagogos e didatas, né? Que a Isso, sua abordagem isso. como se os didatas fossem um pouco mais tecnicistas, intrínsecos, e os sociólogos entendessem que a educação está inserida em um contexto histórico, cultural, civilizatório, econômico, e que Uhum, tem um grande papel para manter ou para mudar a isso. maneira como as coisas são, né? E aí, o interessante é que isso me permite, então, colocar como educadores uma coisa que uma coleção de autores brasileiros é compreendida como os intérpretes do Brasil. Uhum, Cara como Fernando de Azevedo. Então, eu começo com Machado de Assis, uhum, e a gente tem trabalhado muito a questão de paridade de gênero. Então, eu uhum, sempre cito um autor e uma autora. uhum, Então, tem uma professora aqui do Rio Grande do Norte, numa cidadezinha chamada Nísia Floresta, que é uhum, em homenagem a ela. uhum, Ela é uma dessas meninazinhas que, como a sua bisavó foi casada aos 12, 13 anos, uhum, e depois foge desse casamento, que é essas coisas mesmo arrumadas. E, rapaz, ela termina indo para a França, é amiga desses séculos, do século XIX todo, volta para o Brasil e, pela primeira vez, uma mulher faz uma escola para mulheres. uhum, Ela é a pessoa que faz uma escola para mulheres. E, então, eu tomo o Machado do final do século XIX, e essa menina, essa Nise Floresta. E de lá para cá eu venho fazendo essa paridade de gênero com todo mundo, uhum, pegando o Anísio Teixeira e a Cecília Meirelles, uhum, né? E chegando até o Milton Santos,
e a Lélia Gonzalez, que são duas pessoas incríveis, né? E por acaso, o Milton Santos e a Lélia Gonzalez são dois negros que dão um sabor especial a essa coleção de homens brancos eurocentrados, né? Trabalho muito com Darcy Ribeiro, né? Então, nessa perspectiva, que não tem nada a ver com o pedagógico. Era o reitor quando você estava lá, né? Foi. No comecinho, aí depois, já veio 64, ele foi exilado. E no final, agora... Eu nunca deixar o Darcy reitor da UNB, né, pai? Não. Ele é uma pessoa muito irreverente, mas com muitas ideias boas. Fez suas maluquices, mas muitas ideias interessantíssimas. A ideia do... Ele foi uma influência muito boa pro Brizola, né, pai? Assim, a parte educacional do Brizola deve muito a ele, não é? Ele fez no Rio aquele negócio chamado Brizolão, que o erro foi esse, ter dado o nome do Brizola, que matou uma ideia educacional ótima. Aquela coisa lá onde acontece o sambódromo no Rio, aquilo é um conjunto de escolas. Aquilo eu acho sensacional, porque não tinha, digamos assim, como conseguir verba para fazer aqui. Não, então vamos fazer com uma escola e tal, quer dizer, aproveita um puto espaço. Então, nós temos aqui um conjunto de ideias educacionais da primeira grandeza. Agora temos essa burrice que a gente vive da tentativa de destruição, como a gente está vivendo agora. Né? Os caras não têm nenhuma ideia. Esse ministro da Educação, aquele pastor lá, faz até um cara dar um tiro dentro de um aeroporto, você vê que nível. Né? E pensar que esse era o quarto, eu não sei se era o pior ou melhor. Nossa Senhora, que sequência de ministros escatológica, né? Que coisa absurda. Doentia mesmo. Que coisa absurda. Hoje eu li uma matéria que eu estou tentando me poupar dessas coisas, mas tem hora que a notícia vem na nossa cara, que eles vão fazer um projeto de lei que foi aprovado na Câmara para retirar dinheiro da pesquisa para botar na renovação de frota de caminhão, sabe? Uns negócios assim. Né? Mas outro dia eu estava conversando com a Dani e ela me perguntou umas coisas assim muito profundas e a minha resposta longa, falando sobre a maneira pela qual as instituições governamentais, jurídicas e legislativas estão também inseridas no contexto do mercado, podem ser capturadas e tudo. E isso leva a gente a uma situação assim de uma certa descrença, e eu falo para ela que quando a gente tenta certas aventuras, a gente pode dar margem para um tipo de autoritarismo que também se perde de controle. Então, o caminho que eu via era um caminho de médio e longo prazo, que era pela educação. Né? Eu falei a mesma coisa. Então, acho assim que a gente está muito sintonizado nessa percepção de que tem algumas lutas... Desculpa, me dá uma luminária aí? Me presta. Que essa... Tem várias... Como é que é aquela frase? Tem gente que luta um dia e é um herói, tem gente que luta um ano e é muito bom, e tem gente que luta a vida toda. Eu acho que a educação é essa luta. E sinto que por um período de tempo a gente falava de coisas de reflexão crítica, de natureza política também, e sentia um medinho de ter algum tipo de repercussão. Imagina quando você era professor, que as coisas eram graves mesmo, um aluno podia denunciar você por ser comunista, alguma coisa, e você recebeu uma visita do DOPS de verdade, e os foda-se se é ou se não é, né? Os fatos não importam muito, né, pai? Não tem uma história que o Fernando Henrique acabou sendo reitor lá da coisa porque fizeram uma denúncia do outro candidato lá, que não tinha nada a ver. Bom, não sei se é assim, mas... Digo assim, não precisava ser verdade, né? A verdade nunca foi importante nesse negócio. É simplesmente poder. É isso. Essa é talvez a nossa tragédia, então. E eu estou preparando uma fala para o dia 22, onde a gente vai fazer uma experiência interessante, que é ter um grupo na França, em Toulouse, que faz chorim. E faz chorim bem legal. Inclusive, um desses caras se encantou com o Brasil, hoje fala um português até legal. E tem um grupo de choro lá. Então, eles vêm aqui para fazer um seminário
de choro. Então, a gente faz uma conferência no começo e depois segue uma roda de choro. Nossa, que delícia. E no dia seguinte, tem uma conferência de um estudante que fez doutorado comigo, que ele é um dos bandolinistas muito bons. É um cara do nível do Hamilton Holanda, sabe? Nossa Senhora. Bom mesmo. Estudou na Europa, estudou na bandolim na Itália, né? E é um cara que, assim, toca bem direitinho, né? E então, o que eu estava planejando o que dizer, e foi ótimo ter ouvido, ter visto esse material da revista da USP sobre, né? Centenário. Porque é preciso iluminar esse momento de novo, porque você tem razão numa coisa. A gente está voltando para 1922. Parece que isso é uma projeção do futuro, né? No futuro vai ser assim. E essa é uma das ideias que eu vou explorar nessa conversa, né? Aproveitar e botar no colo das pessoas toda essa coisa que eu faço com muita competência de botar na boca, no texto dele, as coisas que a gente pensa de antemão, que é ótimo. Mas a ideia, então, é essa, é pensar que a gente está promovendo, que a universidade está promovendo uma manifestação preciosa para se repensar essa 22 e pensar como é que a gente pode pensar um caminho alternativo que não leve de novo para a gente voltar mais uma vez para 22. Porque uma vez até que é compreensível, agora duas você passa, né? Já está gostando, né? Quando você está com essa, digamos assim, postura, com essa perspectiva, com essa motivação, com essa ideologia, com essa vocação, tem algumas áreas em que áreas de conhecimento, que você pode, digamos assim, direcionar muito essa ideia de emancipação cidadã, política e tal. E tem outras áreas em que esse tema fica difícil de ser inserido. Quando você está nas artes, é interessante porque, ao mesmo tempo que parece não estar diretamente relacionado a essas questões socioeconômica, política, jurídica, etc., permite uma capacidade de abertura para o pensamento crítico que talvez não seja possível ensinar em outras áreas. Não sei se eu consigo me fazer. É como se fosse um outro campo, né, de saberes que pode te despertar para uma reflexão cívica, cidadã, política, sem falar necessariamente de política, não é? Como é que você acha que essa foi uma das coisas que você explorou na sua carreira? Olha, eu acho que é muito mais eficaz você fazer essa coisa que já é um ato político sem chamá-lo de tal. Sim, sim. Não é para enganar ninguém, mas é porque é mais eficaz. Uhum. Então, tira uma série de barreiras e preconceitos e defesas, né, que as pessoas... Então, veja, eu acho muito interessante quando Foucault analisa o poder. Eu também. E principalmente né? o poder disciplinar, Uhum. não é? E depois, Bourdieu vai fazer uma análise mais minuciosa desses exercícios e falar exatamente isso, de como é mais eficaz o poder que se apresenta quando eu consigo convencer você que é seu dever me obedecer. Então, quando você não me obedece, você está pecando. Tá bom? Aí o poder é uma sensação cômoda para quem faz ela, né? Uma beleza. Então, esta maneira maliciosa de utilizar a fé, essas convicções, assim, são coisas interessantes, né? E escrotas, mais interessantes, né? Isso. Como eu estou usando a favor e não contra, não é para dominá-los, mas é para que eles se libertem, eu acho que eu tenho uma justificativa ético-política satisfatória para fazer isso, né? E é interessante. Então, retomar essa reflexão que nós fizemos, nós esse coletivo,
Machado de Assis e Anísia, e vim de lá para cá, pegando essas ideias todas, que são coisas brilhantes. Então, a gente tem aí 140, 150 anos de um recuo histórico que é super confortável, não é? Que dá para a gente colocar Acessível, né? Acessível, que dá para a gente colocar com toda a tranquilidade essas transições muito vagabundas que a gente fez, a passagem, por exemplo, do Império para a República, que é essa coisa super mal feita, né, das ideias fora do lugar que o Robert Schwartz já discute, e que o Machado denuncia com elegância e nobre. O Machado faz isso que eu procuro fazer. Uhum. O Machado faz essa crítica social num poema. No texto, né? no texto. Bota na boca dos personagens, né? Isso. Então, esse conjunto E se fosse um texto científico, não ia ter metade, um quinto, um décimo da repercussão, né? Do alcance, da visibilidade. A ideia do cadeirofone, eu acho que ela é tão libertadora, deve ser um negócio tão divertido, você, de repente, sabe, entender a possibilidade, o tanto de coisa que se abre para além do cadeirofone. Eu acho aquilo louvável, viu? Isso aí foi uma das coisas que você e minha mãe compartilhavam, assim, essa simpatia. Aí a gente entra nesse momento, você, na fundação, que conheceu minha mãe. Ela estava estudando. Uhum. Ela era professora. Ela já era professora? Era professora. As datas me confundem um pouco, porque ela foi para Alfenas, para Brasília, se não me engano, ainda não tinha completado o ensino médio. Eu acho que ela ia fazer tipo um último ano, ou um pré-vestibular, ou alguma coisa assim, quando ela chegou, e pelo que eu soube, acabou mudando ia fazer um trem, depois mudou para outro. Aí tem um período da vida dela que eu não sei direito como é que foi, e não sei como é que, por exemplo, ela começou a dar aula lá. Isso. Então, nesse tempo, a Fundação Educacional tinha necessidade de muita gente, porque estavam chegando, estava se consolidando, tinha que ter as escolas, né? E principalmente nas cidades satélites, as cidades satélites foram criadas assim de uma maneira muito, muito administrativa. Não tem nada disso lá, bom, aqui vai ser a cidade, está aqui o plano, está aqui. Vinha logo aí uns 40, 50. Eu achava que a satélite era tipo umas favelas que ia aparecendo assim. Foi planejado? Eu não sabia. Não, isso tinha, por causa das questões básicas de água que era crucial ali, né? Então tinha que ter um planejamento mínimo. E a escola estava lá. Você diria que o Brasília, o projeto como um todo, foi um projeto que levou em consideração, inclusive, essas questões? Foi um projeto bem feito? Não foi só para construir o plano piloto ali? Foi não, maior? Quando a equipe foi visitar lá a região nos anos 50, já mapeou essas coisas todas, mapeou onde é que seria o lago, deu essas indicações todas da escolha do lugar, mas fez isso com muito cuidado, porque eles sabiam que se fosse divulgado que seria feita uma cidade ali, a especulação ia comer tudo. Então eles chamaram tudo, os nomes engraçados assim que eles dão para aquelas cidades que existiam ali, todas, e que todas se beneficiaram muito de ficar no entorno de Brasília. Não pertencem ao Distrito Federal, mas estão no entorno. E dentro do espaço do Distrito Federal, algumas dessas, ali, por exemplo, no Bandeirante, era uma favela toda de madeira, feito mesmo para as pessoas que estavam chegando. E depois não teve mais como desmanchar. Gama, Sobradinho, Planaltina. São grandes, né, pai? Assim, não é tão simples. Haja bicicleta para o povo e, às vezes, não tem que ter uma articulação mesmo. De morar mais perto do trabalho, senão... Então, Sobradinho e Planaltina, que eram cidades que já existiam, cidadezinhas antigas, e que receberam um influxo muito grande de gente, de recursos, e outras como Braslândia, como lá Taguatinga, Ceilândia. Taguatinga já existia, afastado, né? mas
mas são cidades feitas mesmo para absorver. E depois, com o Roriz, ele chamou milhares de pessoas. Ele na verdade, ele estava querendo eleitores. Né? Ele fez não sei quantos bairros e, de certa maneira, ele esculhambou a ideia de você ter um espaço aberto, como era a ideia de Brasília, está cercado de prédios. Se você olha lá, toda aquela bacia são um conjunto de... A questão imobiliária e os governadores de Brasília é uma história à parte, né? Tem muita coisa para contar. Mas aí me fala, você, nesse contexto, dando aulas, encontrou uma professora... Isso, então a gente se encontrou no trabalho, discutimos muito, ela tinha uma série de ideias, grande parte dessas coisas que eu depois incorporei na minha fala e nas minhas práticas, eu aprendi com ela. Ela tinha essa coisa ela fazia uma coisa que eu teorizava, que era a questão de como é que o pensamento criador se transforma numa coisa mais frequente, mais intensa e mais generalizada. E por que a arte permite isso? Pelo descompromisso com um produto final. Então, eu posso experimentar muitas coisas, se não ficar bom, eu jogo no lixo. Quer dizer, não tem problema nenhum. Eu também nem sei exatamente o que eu vou... Né? É um processo que vai sendo construído ao longo do... Né? Você não tem exata clareza do que vai ser a obra final. Né? Pode ter uma ideia. E você está construindo, não é a obra, você está construindo é você mesmo. Que essa é a coisa que não dá para a gente explicitar muito claro para uma criança de 6, 7 anos. Sim, mas não precisa explicar também, deixa ela fazer os negócios. Fazer o quadradinho, fazer o bonequinho, brincar, cantar, fazer a música. Né? Eu imagino que a matriz curricular, os conteúdos programáticos de uma disciplina de música para o ensino fundamental, ensino médio, naquela época devia ser uma coisa bem resumida, assim, tinha muito espaço para o professor preencher com... Basicamente era cantar os hinos. Cantar os hinos e fazer as festas da escola. As escolas também não tinham instrumento para os alunos, né, pai? Quando eu fui morar lá em Iowa, cada aluno tinha um tecladozinho para aprender. Eu fui na quarta e quinta série, então, imagina, é muito... Poxa, mas isso não dá para reproduzir lá em Taguatinga. Essa dificuldade, então, permitiu que a gente resolvesse isso com os de sucata, né? Que é caixa, embalagem, folha, vagem. Né? O Hermeto Pascoal funciona muito bem, né? Então, se você tem essa perspectiva, não tem problema de instrumento musical na escola. Né? E se você deixa os meninos, cada um faz ali em Brasília tem uma série de plantas com as vagens, muito interessante. Ela parece sabe esse pau de chuva? Essa coisa que você vira assim, ele tem umas pedrinhas dentro. Adoro. Você tem um aí, não tem? Essas vagens, todas elas são muito interessantes, porque todas elas são sonoras. Talvez não tenha uma eficácia acústica muito grande, mas você amplifica. Na verdade, o objetivo é ver como é que o som é produzido, né? E essa coisa de você ser capaz de fazer algo que a gente possa usar como instrumento é muito gostoso, né? Cada maluco hoje em dia que faz cada coisa, a gente fica vendo no YouTube experiências assim muito legais. Aqui o pessoal do IQT faz cada coisa maravilhosa. Vale a pena também explorar isso. E como você está trabalhando com artes, quando o instrumento fica pronto, aí você pinta, que vai a outra dimensão, outra camada de significado. Né? Escreve seu nome, pinta, arruma de alguma maneira e apresenta. Quer dizer, você completa o ciclo criador de uma maneira significativa para a pessoa. Aqui não vale nada, é uma caixa de papelão, mas faz. E permite que troque. É exatamente a humanidade que agrega valor àquele negócio ali. Isso. Né? Então, a ideia era excelente nessa coisa de... E muito, muito hábil nisso de trabalhar e fazer a criança compreender a ideia e passar essa energia muito rapidamente. E aí a gente se apaixonou nesse período daí, largamos tudo e fomos para o Piauí. Mas calma, eu quero mais detalhes sobre essa história aí. Peraí. Então, vocês têm um trabalho ali próximo, vão se aproximando e tudo.
ela tem uma situação familiar, você tem outra, e você já tinha formado em 72? 71. 71. É, Conhece ela 74, mais ou menos? 72, 73. Ah, você já conhece 72. É. E você tinha tido uma iniciação no mercado de trabalho, trabalhando na secretaria e tudo, sua vida estava estável ali, mas você sentiu alguma coisa que te atraiu para sair de Brasília. Uhum. Ditadura, mudança, querer ares novos, querer começar uma coisa diferente, querer fazer um projeto pedagógico de um novo curso. O que te motivou mais? Você queria sair de Brasília ou você queria ir para algum lugar específico? Não, eu gostava muito de Brasília. Uhum. Nós, aliás, gostávamos muito de Brasília. Até hoje eu gosto de Brasília. Uhum. Acho horroroso a Brasília de hoje, que é um grande engarrafamento, né? Uhum. Mas na época era tranquilo, você podia andar para todo lado. Agora, o que foi me incomodando em Brasília é a corte, Uhum. né? Ainda Algumas mais, pessoas já me... ainda mais aquela corte, né? Aquela corte, qualquer corte é chato, mas aquela você de lascar, né? ficar nesse Aí circuito de você vê eu ia falar do meu trabalho, mas eu não tinha a fluência de informações, de ideias que eu tenho hoje. Então, eu tinha muita dificuldade de explicar essa coisa e tinha que usar direto a literatura, que é Herbert Reed. Esses caras nunca leram nada. Então, quando eu tinha que, no caso de professor de música, falar com um mestre de banda, era uma dificuldade. Porque ele queria ver o dobradozão lá, todo mundo marchando. Então, eu percebi que ali a gente não poderia fazer muita coisa. Até porque o curso na UNB passava por crises cíclicas. Tinha um reitor lá que era o Almirante, esqueci o nome. Nossa, não precisa falar mais nada. Só do reitor ser chamado almirante já está tudo Não, e errado. ele era almirante mesmo. Era o vice-reitor que não mudava nunca. Os reitores passavam e Ele quem era, mandava era o vice. Né? Aí, ele era o cara do Hoover, né? aí desses professores que eu trabalhei na UNB, que foi meu professor na UNB, tinha ido para o Piauí. E tinha criado um movimento lá e foi convidado para trabalhar na universidade que estava se instalando. A universidade se instala em 73. Aí ele me convidou para ir para lá, eu e Carlinhos, que era um colega que tocava na orquestra, que trabalhava na coisa de música e era contrabaixista. Uhum. Então, em julho de 74, a universidade mandou um convite para a gente ir lá. Nós fomos, nós dois, eu e Carlinhos. Ficamos lá na casa de terraça, conhecemos a universidade. Aí, em outubro, o reitor me mandou um outro convite para preparar um vestibular. Para o curso de música? O curso de música ia ser aberto. E o primeiro vestibular? Que tem que ter a parte da prova técnica, né? Digamos assim. E em dezembro, eu fui para lá de vez. Tá, mas vamos desenvolver mais um pouco esse período aí. Então, quando você começa a ter clareza sobre um tipo de projeto profissional, ético, político, emocional, intelectual, e entende que Brasília não está um campo fértil para isso, você começa a cogitar outras possibilidades, você contempla Rio, São Paulo, como todo mundo, né? E chega a viajar para essas cidades e não curte muito as perspectivas, é mais ou menos essa? Ver a limitação. Nós já tínhamos feito uma outra aventura, eu e esse mesmo Carlinhos. Nessa época, o Instituto Vila Lobos, no Rio de Janeiro, estava num momento assim de expansão. Ele funcionava onde tinha sido a Uni. Que pegou fogo lá? O pessoal botou fogo aí. Aquilo foi incorporado
a Unirio, acho. Imagina um prédio grande daquele, da Uni, não é uma coisa significativa? E aí, era o Instituto Vila Lobos, que era o curso de música da universidade lá. Uhum. Então, nós fomos para lá e os caras acharam muito legal o que a gente estava querendo fazer e era um cara chamado Reginaldo Carvalho, Que foi para o Piauí depois? que depois foi para o Piauí, depois foi meu aluno Uhum. de mestrado, Isso né? E morreu há pouco tempo atrás. A vida dá a volta, né? E aí ficou de encaminhar a nossa contratação, só que a gente era muito pobre, rapaz. A gente não tem condição de esperar 2, 3, 4 meses, né? Aí nós voltamos para Brasília e nesse meio tempo, logo depois, o Terraça estava precisando sair do Piauí. Aí me convidou, eu fui para lá por conta desse convite dele. Aí logo depois Carlinhos veio, aí começou a gente estruturar esse trabalho. Mas tem uma circularidade nesses tempos que a gente pode intervir, né? Então, tem uma oportunidade, mas as propostas todas criam arestas. Então, havia um grupo de música na cidade. Claro. Senão não teria abertura, né? E a gente estava fazendo um outro tipo de proposta. Uhum. E vocês eram outsiders, né? Se você não, elas não são antagônicas, mas as pessoas são. Uhum. Então, vai ficando uma coisa difícil, vai ficando assim pesado. Aí eu fui... Novamente o Foucault, com a genealogia. Né? Por que em certos contextos, certo paradigma foi adotado e não outro? Aí pessoas, né? nós fomos para Teresina. Para Teresina. Eu fui em dezembro de 75 e sua mãe foi logo depois. Aí ficamos lá 76, você nasceu. 77 até o fim do ano. Fim do ano de 77, a gente viu que estava muito parado as coisas. Aí foi fazer o mestrado. Aí nós fomos fazer... Eu fiz concurso para mestrado na fundação... Rapaz, uma fundação tão legal do Rio. Depois eu lembro. Passei em vários lugares e falei, vamos para um lugar mais longe, que é o Rio Grande do Sul. Aí fomos para o Rio Grande do Sul. Uhum. E foi um período maravilhoso, a despeito de tudo, né, que nos custou. Uhum. Então, lá foi um período muito legal, porque eu via então, a questão da pesquisa em educação de uma maneira muito intensa. Com pesquisadores consolidados, pessoas muito experientes, e com a dimensão de articulação internacional muito boa que a Federal do Rio Grande do Sul tem. Né? Quando você foi fazer o seu projeto, você tinha clareza do que você queria fazer? Não, eu tive muita autonomia para fazer. Na verdade, o meu projeto eu terminei comparando Piauí, Pernambuco e não sei, Rio Grande do Sul, talvez. Uhum. Os indicadores sociais e de que maneira isso se articulava com a educação, com as taxas de analfabetismo. Porque nesse tempo, rapaz, era espantoso. No Piauí morriam 190 crianças de cada 1.000 nascidas vivas. No Rio Grande do Sul era 19. Né? No Rio Grande do Sul era 19, quer dizer, 10 vezes. A expectativa de vida no Rio Grande do Sul já estava mais de 60 anos, no Piauí estava 50 e poucos. Assim, era outro país. Era outro país. Então, essa experiência no Rio Grande do Sul foi muito legal para a minha cabeça. E me achou também, do outro lado. Eu trago incorporado no corpo, né? Deixou essas duas marcas aí, né? Essas duas marcas, assim, diferentes, de possibilidade de encantamento, de sofrimento, de dor, de perda. E aí, eu voltei depois do acidente, que foi em julho de 79. Uhum.
Em 80, eu volto para Porto Alegre, passo lá o primeiro semestre, terminando os trabalhos e tal, e passo em Alfenas, pego você e nós vamos para Teresina, mais ou menos em julho de 80. Aí vai ser um outro vídeo, nós vamos recomeçar esse ponto aí. Isso. Quando eu tenho lembrança, aí eu tenho muitas perguntas aí, muita coisa. Eu acho, pai, que a gente tem que fazer esses registros mesmo, gravado, porque a sua cadernetazinha de papel de anotar nossas árvores genealógicas, elas dão muita informação, mas você falando da sua trajetória é diferente. É diferente. E eu quero continuar isso aqui com a nossa experiência em Teresina, nossa casinha, nossa bicicletinha, né? Nossa ida para os Estados Unidos, nossa volta. Ainda tem muita coisa para falar. Viu? Perfeito. Tá ótimo. Beijão para você, Nós papi. vamos falar com você, desejando muito sucesso para você, Fiore. Superar essas dificuldades e encaminhar. A vida tem mesmo essas coisas, né? Eu, infelizmente, tenho andado adoentado, que é um negócio que muito difícil para mim. Ir para um hospital, você não imagina. Nossa, pai. Como é um Ir negócio para o assim, hospital, de complicado. madrugada, rapaz, deve ser... De lascar. na minha cabeça, deve ser o mais parecido com o inferno que você pode conceber, não é? Deve ser. Mas vamos avançando aí devagarzinho. E vamos fazer logo essa gravação, enquanto está me lembrando das coisas. Isso, tá certo. Você viu que eu tinha um roteiro na cabeça? Olha, Pois adoro é. entrevistar você. Um beijo, papi. Tchau, tchau. Beijão, Fiote. Tudo de Depois bom. manda o link.